abril de 2007. Declaro abertos os trabalhos da 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, relativo ao primeiro período do terceiro ano dessa legislatura. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional. Colocamos em discussão o ato da sessão anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao secretário executivo para que apanhe as assinaturas dos edis presentes. Solicito ao primeiro secretário, vereador Marco Antônio Caos, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia.
Para refletir, Salmos, capítulo 119, versículo 92. Se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito que teria perecido na minha angústia. Correspondências recebidas do vereador Gilmar Jarenchuk, solicitando com a anuência do plenário a dispensa da sessão ordinária do dia 16 de abril de 2007 por motivo de viagem. Matéria do Executivo. Ofício número 526/2007, encaminhando o relatório de atividades das secretarias, autarquia e fundações municipais. Convite para participar do ato de entrega da ordem de serviço para início das obras de construção da Escola Municipal Duque de Caxias, executadas com recursos do Projeto de Investimentos da Educação 2007, às 19 horas do dia 17 de abril, terça-feira, nas dependências da Escola Professor Duque de Caxias. Essa escola fica no bairro São Gabriel. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 7/2007, de autoria do vereador Sérgio Andrekovski. Disciplina o trânsito de bicicleta nas ruas do município de União da Vitória. Projeto de Lei Ordinária número 8/2007, de autoria do vereador Jair Brunhago. Dispõe sobre denominação do campo de futebol suíço do conjunto João Paulo II. Matéria enviada para parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Enviado em 10 de 4 de 2007, o projeto de lei ordinária número 5/2007. Dispõe sobre o ensino de xadrez como modalidade de esporte nas escolas públicas da Rede Municipal de Ensino do município de União da Vitória. Enviado em 10 de 4 de 2007, o projeto de lei ordinária número 6/2007. Disciplina obrigatoriedade de clínica de bronzeamento artificial, alerta seus usuários de seus riscos potenciais. Da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, enviado em 10 de 4 de 2007, o projeto de lei ordinária número 5/2007, que dispõe sobre o ensino de xadrez como modalidade de esporte nas escolas públicas da Rede Municipal de Ensino do município de União da Vitória. Enviado em 10 de 4 de 2007, o projeto de lei ordinário número 6/2007. Disciplina a obrigatoriedade de clínica de bronzeamento artificial a alertar seus usuários de seus riscos potenciais. Indicações. Indicação número 60/2007 do vereador Gilmar Jarenchuk ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar a realização de um mutirão no bairro São Brás, promovendo a roçada das laterais das vias públicas, as quais, conforme reclamações de moradores, estão sendo tomadas pelo mato, trazendo sérias consequências para a saúde da população, pois ajuda na proliferação de animais peçonhentos. Indicação número 61/2007 do vereador Gilmar Jarenchuk ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor de urbanismo da municipalidade providenciar urgentemente a poda das árvores localizadas nos fundos do supermercado Sechim, no trecho compreendido entre a Ponte Machado da Costa e o trevo de frente à farmácia Lucifarma. Justificativa: pedestres e ciclistas que passam pelo prolongamento da Ponte Machado da Costa estão sendo obrigados a adentrarem na pista de rolamento para desviarem dos galhos das árvores, colocando os mesmos à mercê de acidentes. Indicação número 62/2007 do vereador Jair Brunhago ao senhor prefeito, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar a imediata colocação de tubos na residência número 137, na rua Carmélia Dutra, no bairro Bom Jesus, evitando que todo o terreno fique alagado devido às águas dos diversos setores do bairro ser dirigidas diretamente para este imóvel. Indicação número 63/2007 do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente da municipalidade entrar em contato com a Copel, solicitando e posteriormente autorizando a extensão da rede de iluminação pública na Rua E,
sentido Rua Assis Nicolau Abrão, no bairro São Gabriel. Justificativa. Existem várias residências sem iluminação naquela rua, as quais localizam-se em um trecho de aproximadamente 500 metros. Entendendo que a energia é essencial à qualidade de vida, buscamos a imediata solução dessa reivindicação. Indicação número 64/2007, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade proceder urgentemente à recuperação do calçamento da rua Ladislau Kovaleski, entre as ruas Bartolomeu de Guzmão e Júlia Amazonas, no bairro Sagrada Família, no distrito de São Cristóvão. Justificativa. Via pública calçada com o sistema de pedras irregulares, jamais foi dada a manutenção necessária. Hoje encontramos vários buracos, principalmente na confluência das vias públicas mencionadas. Até mesmo a empresa de telefonia abriu uma valeta no leito da via pública e até hoje não recolocou as pedras irregulares. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Essa presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa de Leis são despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário Marco Antônio Caos para que informe se algum dos edis inscritos para uso da palavra no horário do expediente. Está inscrito o vereador Sérgio Andrikovski. Concedemos a palavra na tribuna ao vereador Sérgio Andrikovski. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes nesta noite, menos um, com alegria refiro-me aos senhores nesta noite a respeito de questões oriundas dessa Casa de Leis, especificamente de leis que foram aprovadas por todos os senhores vereadores e que já por algum tempo nós estamos nos debatendo a respeito disso. E nós sabemos que nós temos que continuar lutando, porque, na verdade, quando nós vemos que as coisas estão indo com pareceres que muitas vezes desagradam especificamente a população, e refiro-me especificamente a respeito dos bancos. Nós, cerca de 15, 20 dias atrás, estivemos em algumas agências bancárias verificando in loco as questões que envolvem especificamente leis que foram da autoria dessa casa, uma lei minha, uma lei do vereador Décio Pacheco, uma lei do vereador Gilberto Brits, também do vereador Cordovan, se me falha a memória, também do vereador Marco Caos, e que essas leis, infelizmente, elas são deixadas de lado, não são acatadas pelos bancos, e nós sabemos que os banqueiros estão cada vez mais mandando, e o que mais me chamou a atenção é que nós recebemos um ofício do PROCON municipal, especificamente porque eles acabaram fiscalizando os bancos e acabaram vendo que os bancos realmente não estão cumprindo as leis, e acabaram, inclusive, lançando algumas autos de infrações e lavraram, enfim, alguns documentos que realmente comprovam a inaplicabilidade da presente lei. E nos preocupa porque, quando nós pedimos inclusive da assessoria jurídica do nosso advogado dessa casa, Heroclito Tesseroli, um parecer especificamente das leis, até porque na época era o Heroclito que já era o advogado dessa casa, embasado dentro da lei, e hoje fica aquele contraste, quer dizer, os bancos dizem que não vão cumprir, especificamente o Banco Itaú, e nós estamos aqui, de certa forma, de mãos atadas. Hoje estivemos na Procuradoria da República por dois motivos, um deles era a questão dos bancos, estivemos também no Ministério Público por dois motivos, um deles esse daqui, e nós estamos preocupados, que nós queremos realmente ver que as leis que cada vereador se empenha, procura fazer o seu melhor, pesquisando, trabalhando, embasando juridicamente, e infelizmente às vezes a gente acaba recebendo essas respostas, que eu vou ler nesse momento, e que fala de forma bem clara que eles não acataram as
as leis dessa casa e que, portanto, vão continuar agindo da forma como estão. E eu cito até agências que, inclusive, sou cliente, Caixa Econômica Federal, a forma de acesso de um cliente, por exemplo, ou de um usuário, não precisa nem ser cliente, que tem alguma deficiência física, como que ele vai subir o andar superior se ali embaixo, pelo que me consta, não existe nenhuma rampa, ou ao menos um elevador que possa conduzir essas pessoas até o andar superior. Da mesma forma, o Banco do Brasil, o desrespeito para com os clientes do Banco HSBC, que deixa um funcionário, e não é culpa alguma do banco, dos bancários ou mesmo das pessoas que estão ali, porque eles, com certeza, o funcionário gostaria de que houvesse o maior número de atendentes possíveis para que realmente eles pudessem dar um atendimento adequado. Eu, dias atrás, estive lá, tinha que pagar uma fatura no HSBC e fiquei cerca de 28 minutos, onde existiam somente 3 clientes. Eu seria o quarto a ser atendido, cerca de 28 minutos para um atendimento que, teoricamente, seria muito rápido. Então, eu quero ler aqui o que nós recebemos do PROCON Municipal e, principalmente, embasar para os senhores vereadores, para os munícipes, para a imprensa escrita que está aqui falada, de uma forma especial que nós estaríamos cobrando também do Ministério Público para que somem conosco. O PROCON Municipal fez a sua parte, até acatou uma solicitação por parte dessa casa, e agora nós esperamos que, a nível estadual, seja a nível de Ministério Público, ou mesmo o PROCON estadual, haja de forma que realmente consolide essas leis específicas do município de União da Vitória. Então, fala assim, ofício 002/2007-F, atendendo à solicitação dessa Câmara, que denunciou o não cumprimento de obrigações previstas em lei pelas agências bancárias de União da Vitória, o setor de fiscalização e autuações iniciou no mês de março a visita às agências bancárias, advertindo-as a se adequarem às leis municipais. Para tanto, a fiscalização utilizou-se de um termo de advertência, objetivando, num primeiro momento, prevenir e avisar as agências que o PROCON está ativo e irá cobrar rigorosamente o cumprimento dessas leis. O próximo passo será a efetiva fiscalização, apontando as infrações cometidas e lavrando autos de infração. Ocorre que houve questionamento da competência do PROCON para atuar na fiscalização, contrariando decisões já consolidadas e, o que é pior, a alegação de que as leis municipais são inconstitucionais e que ferem princípios constitucionais, cópia da impugnação em anexo. Achamos por certo dar ciência a esta Câmara desses fatos, uma vez que são uma afronta à legalidade dos atos da administração pública e aos direitos do consumidor. Ou seja, quando eles falam isso, então, na verdade, o que vale é o posicionamento único, exclusivo por parte deles. Nós temos aqui uma cópia desse termo, desse posicionamento do banco, que nós iremos também encaminhar de uma forma específica ao Ministério Público, também ao PROCON estadual, e com certeza o PROCON municipal vai continuar autuando, até porque o município, se não me engano, de Pato Branco ou Francisco Beltrão, numa única autuação, foi lavrada uma multa cerca de R$26 mil por exatamente violação de leis específicas municipais. E com certeza, se o banco acatou e pagou, já gerou-se uma jurisprudência e, portanto, nós vamos continuar empenhados nessa questão e, mais do que nunca, vamos passar também esses pareceres, até porque nós pedimos ao advogado dessa casa e, de pronto, de imediato, ele fez, então, deu o seu parecer, fez as suas observações que se fazem necessárias e, portanto, nós estamos dando ciência a essa Casa de Leis. Também um outro motivo que me traz aqui é a respeito do SAS. Nós estávamos com compromisso já agendado, não pudemos participar na sexta-feira, mas repassamos ao presidente, repassamos aos vereadores Altamir, também ao vereador Jair Brunhago, e nos preocupa que um elemento que, sinceramente, onde esse indivíduo está, é um ser tão horripilante que eu não sei como é que ele vai na frente do espelho e se olha e pode dizer assim, qual é o meu caráter, quem que eu sou, o que eu quero deixar de legado aos meus filhos. Esse elemento é um ser horrível que a natureza não foi pródiga com ele. Mas não é a feiura externa que externa realmente, o pior é o seu caráter, o pior é a sua forma de ser. Por que estou falando isso? Porque, de uma forma específica, mais uma vez ele foi pôr o bedelho onde ele não conhece. Um homem semi-analfabeto, ignorante, para não falar que é um idiota. Mas esse elemento aí, ele vai se intrometer em assuntos técnicos que desconhece totalmente, não sabe quando é dia, quando é noite. E nós estamos, até os vereadores que estão aqui sabem, que nós estamos num projeto de negociação a nível de Curitiba, ao qual nós falamos quando o deputado Pedro Ivo nos ligou na terça-feira,
que nós não estaríamos aqui no município, mas que de imediato, com toda certeza, essa casa, através do presidente, através dos vereadores envolvidos, e principalmente através do funcionalismo público, que é aquele que mais está padecendo nesse momento. Não nos interessa quem vai faturar, quem vai ganhar, quem vai deixar de ganhar, mas é o funcionalismo. São 6.385 vidas, pessoas que estão sem o atendimento médico. E o que nos preocupa, nós vamos fazer a defesa do governo, sim, mas muito antes de ficar defendendo, porque tem pessoas que têm que bajular para se manter num carguinho. Então, muito antes disso, eu me preocupo em realmente fazer com que esse trabalho, com que esse convênio, eu vou convidar os senhores vereadores no momento próprio, já estamos, inclusive, agendando com os administradores na quarta-feira, provavelmente no turno da tarde, R$60 mil é repassado ao Hospital Regional. R$30 mil é repassado ao Cisvale. E ainda, até há pouco tempo, era repassado cerca de R$115 mil mês para os servidores, para o Hospital APMI, para que desse o atendimento, para que os servidores tivessem acesso ao tratamento à saúde. Então, a nossa preocupação é o servidor público, que hoje, inclusive, recebemos uma ligação, uma pela manhã, estávamos na regional do senhor Sérgio Stepchuk, ao qual, como chefe de um órgão público local, está preocupado com a questão, os seus funcionários levam diariamente essa angústia que eles têm relacionada ao não atendimento por parte do SAS, da Secretaria de Agricultura, Emater. Nós recebemos agora à tarde, por volta das 5h45, nós recebemos uma ligação ali na 6ª Regional, também a filha de um funcionário público teve que fazer uma cirurgia de emergência final de semana, num hospital local, e claro que o pai, quem não faz o melhor esforço para dar atendimento à saúde, principalmente no momento que a pessoa mais precisa. E o pai, naquele momento, acabou emitindo notas promissórias, cheques e tal, e está preocupado, está tentando um ressarcimento, e claro que nós vamos tentar intermediar. Então, essa questão que nós estamos levantando. Eu acho que existe uma somatória séria de pessoas que não nos interessam o partido político, porque realmente nessa hora tem que ser pessoas responsáveis, mas pessoas de qualidade, pessoas de caráter, pessoas responsáveis, pessoas que onde colocarem a cara sejam respeitadas, não pessoas que desagregam o meio. E o deputado então nos ligou, de imediato nós pedimos o apoio, o deputado Anibele está empenhado nessa questão, e não nos interessa quem são aqueles que estão somando. Quem vir e ajudar para que o SAS retorne para o município de União da Vitória, deixe de dar esse atendimento em Guarapuava, que é uma situação complicada por dois motivos. Pela questão de distância, numa emergência, urgência, você não tem como fazer o deslocamento do paciente. E uma outra questão também é a questão financeira. Hoje não precisa ir muito longe. Um professor com um padrão, ele não tem como levar os seus familiares para consultar em Guarapuava se for uma consulta eletiva. Então é complicada essa questão. Outros funcionários que nós sabemos que também estão com dificuldades, e a saúde é sempre cara. Hoje até nós estávamos conversando pela manhã com uma médica, e nós estávamos conversando o seguinte, que hoje a medicina ela está elitizada. Uma tomografia, uma ressonância magnética, são tratamentos caríssimos, e até eu coloco ali a 6ª Regional à disposição dos senhores para que conheçam o trabalho, o que é feito. No sábado à tarde nós estávamos correndo para conseguir uma UTI móvel para levar um paciente que estava na UTI do Hospital São Brás, a pedido de um médico, Dr. Cesar, que precisava muito enviar esse paciente a Curitiba. Agora à tarde uma paciente de alto risco, com eclâmpsia, problema seríssimo do município de São Mateus do Sul, funcionária pública, por sinal, e não se conseguiu um internamento. Então, você tem que conversar politicamente, tem que acionar todos os meios possíveis para se conseguir realmente implantar e principalmente se dar o atendimento adequado. Então, eu faço questão, senhor presidente, vereador Jair, vereador Altamir, os demais vereadores que somam com certeza nessa casa, os demais, o Clarito é funcionário, mas ele é funcionário federal, então não tem o vínculo diretamente com o ISEP, com a Secretaria de Saúde, mas trabalha conosco, mas para que cada um, vereador César, vereador Marcaus, vereador Gilberto, para que possamos somar e ver esse atendimento que num passado bem recente, quando existia o IP, que eu trabalhei em 1985 no IP, o falecido Manuel, que era vereador nessa casa, era coordenador, e eu era farmacêutico da farmácia do IP, isso em 85, e que o senhor que já tem uma certa
militância na vida pública sabe que funcionava de forma adequada, existia até odontologia para dar atendimento aos usuários, aos beneficiários do IP. Então é uma luta que está se encampando, é uma luta que nós não vamos baixar a guarida, mas estamos pedindo o apoio, mais uma vez, dessa casa, mais uma vez dos vereadores. Podem ter certeza que nós estávamos longe, mas estávamos antenados no que estava ocorrendo aqui, para que realmente nós pudéssemos intermediar. No sábado à noite esteve aqui o deputado Anibele, estivemos reunidos com ele, e já de antemão levamos essa angústia, que mais uma vez fique tentando fazer o melhor, mas eu quero fazer uma ressalva aqui nesse momento. Não é culpa do governo do Estado. O governo do Estado está cumprindo o seu papel, está disponibilizando o contrato. Hoje, inclusive, chegou mais um contrato aditivo para a UTI neonatal da maternidade, já assinamos, estamos remetendo para o governador, para o secretário de Saúde. Então, o governo que você está mandando está acatando, está disponibilizando R$18 por vida. E tem que haver uma certa flexibilidade, e essa reunião especificamente com os diretores administrativos dos hospitais é que existe essa flexibilidade, mostrando que hoje, quer queira, quer não queiram, todos os hospitais da região têm 6.385 usuários garantidos por lei federal, especificamente pela Constituição, que têm direitos específicos via SUS de poderem usufruir dos hospitais. E uma questão que nós sempre falamos, na hora da enfermidade, um pai vai lá e assina o que for preciso. Não se importa com o custo do tratamento. Depois é depois. Então, muitas vezes é preferível essa questão que nós estamos levando para mostrar para os hospitais, e nós estamos batendo de frente porque eu fiz uma panorâmica. Um indivíduo aí falou bobagem a respeito de diário, esse idiota, mas eu fiz um levantamento de toda a panorâmica do município, da situação da saúde em todos os municípios, desde Antônio Linto até Bituruna, recebendo R$18 de diária. E quem libera é a intranet, o governo do Estado é diferente da Câmara quando a gente faz a solicitação para o vereador. Então nós estivemos visitando prefeito por prefeito, secretário por secretário, e nós levantamos todo o problema. E a polêmica maior está se refletindo no único ponto, hospital regional. É o único ponto que está se frisando. Quer dizer, aí eu penso o seguinte, nunca fui covarde na minha vida. Por nunca ter sido covarde, nunca ter medo, eu não vou me calar diante de um cargo que para mim pouco importa. Estou lá, sou de carreira, não preciso daquilo ali. Enquanto estiver lá, vou fazer o meu melhor. Mas amanhã, se eu retornar para o banco de sangue, que esse idiota é tão idiota que nem sabe que quando assume uma chefia, automaticamente se desliga do outro cargo. Isso é assinado pelo governador. E eu retorno para o meu local de trabalho com a minha consciência tranquila, dever cumprido. Tenho todas as denúncias contra os hospitais, contra os profissionais da minha gaveta. Nunca fui de pular por cima de denúncias e, principalmente, nunca fui de fazer denúncias anônimas. É sempre olho no olho, enfocando exatamente o que se quer. Então, nós estamos buscando, senhores vereadores, estamos buscando, pedindo a somatória, pedindo que vocês nos auxiliem, mas nós vamos fundo nessa questão, para que realmente aqueles que estão recebendo, de fato, deem o seu atendimento, porque o SUS é uma outra opção. Atende quem quer, sem dúvida alguma. Agora, quem se propõe a atender, tem que atender. Não importa, tem que atender. Até porque os hospitais e aqueles que têm filantropia, utilidade pública, eles recebem um desconto enorme em impostos, em tributos, isenções inclusive na aquisição de materiais médicos hospitalares e outros materiais mais, e outros produtos de insumo do dia a dia. Mas tem que dar um retorno também para a população. A população não aguenta mais. E aí, especificamente, o Estado é uma situação ainda maior que nós temos que pegar, porque, senão, as questões estão retornando, mais especificamente, aos municípios. E os problemas caem também nessa Casa de Leis. Então, seria isso que eu gostaria de frisar, a questão dos bancos, essa questão do SAS, e dizer que nós estaríamos atentos, mas principalmente nos colocando à disposição dos senhores vereadores e da comunidade para que possamos intermediar essas angústias até o governo do Estado. Agradecemos a participação do vereador Sérgio Andricoves. E não havendo mais inscrições, passamos à ordem do dia da presente sessão. Suspendo a sessão por 10 minutos para as comissões se reunirem para exarar parecer sobre o projeto de lei número 08/2007. Da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei Ordinária número 8/07,
Dispõe sobre denominação do campo de futebol suíço do conjunto João Paulo II. O presente projeto de lei é legal, jurídico e constitucional, devendo ser apreciado em turno único, haja vista que, conforme informação do líder do governo municipal junto a esta Casa de Leis, está agendado para acontecer a inauguração do campo de futebol suíço no conjunto João Paulo II, já no próximo final de semana, dia 21. E para que, ao proceder à inauguração, possa estar o presente projeto transformado em lei municipal, necessário faça a apreciação em urgência urgentíssima do referido projeto. É o parecer. União da Vitória, em 16 de abril de 2007, Gilberto Francisco Brites, presidente da comissão, Altamir Moreira de Castilho, membro, Fernando Borer, vice-presidente. Coloco em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Projeto de lei ordinária número 8/2007. Em discussão única, dispõe sobre a denominação do campo de futebol suíço do conjunto João Paulo II. Artigo 1º. Fica denominado de Sr. Alderico Coutinho Santos o campo de futebol suíço localizado na área de lazer do conjunto João Paulo II, fundos do ginásio de esportes Renato Arley Otto. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. É em votação única. O projeto de lei do Legislativo número 08/2007. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 15/2007. É o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinária número 15/2007. É o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinária número 15/2007. É o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 15/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a fonte de recursos por superávit financeiro do exercício anterior. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 16/2007. É o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinária número 16/2007. É o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinária número 16/2007. É o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 16/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a fonte de recursos por excesso de superávit. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação única da redação final do projeto de lei ordinária número 4/2007. Dispõe sobre a obrigatoriedade na fixação de cartazes em estabelecimentos de ensino, indicando os males que o tabagismo, bebidas alcoólicas e drogas provocam nas crianças, jovens e adolescentes. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação única da redação final do projeto de lei ordinária número 6/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a modalidade de recursos por anulação de dotação. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação única da redação final do projeto de lei ordinária número 7/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a face Uniuv, destinado à abertura de modalidade de recursos por anulação de dotação. Coloque em discussão.
Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimentos. Número 101/2007, do vereador Sérgio Andrekowski, a Brasil Telecom, no sentido de que providencia a instalação de um telefone público na estrada André Ballardini, de frente à CARD, Lar São Francisco, ou mesmo no pátio daquela entidade, onde os freis responsabilizam-se por zelar o aparelho, atendendo assim às diversas reivindicações de moradores daquela região, já encaminhadas por esse legislativo por proposição deste vereador. Conforme a política da empresa, cópia xerográfica anexa, a partir de dezembro de 2005, todas as localidades com mais de 100 habitantes deverão estar atendidas com pelo menos um telefone público. A CARD, Lar São Francisco, é uma entidade sem fins lucrativos, que atende a pessoas carentes, enfermos e dependentes de drogas, que não tem disponível esse meio de comunicação tão importante. Estamos em 2007 e informamos que somente os freis e pacientes da CARD somam aproximadamente esse número mínimo de habitantes exigido pela empresa. Entendemos que não há por que a Anatel se recusar a instalar esse telefone naquele local, visto que atende aos requisitos da empresa. Cópia deste à Promotoria Pública, solicitando o apoio necessário para que tenhamos atendido a esta reivindicação. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 102/2002, de todos os senhores vereadores, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria Municipal da Agricultura proceder solicitação ao IAP, Instituto Ambiental do Paraná, e ao IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para que autorize a municipalidade proceder à imediata retirada de todas as árvores da espécie pinos do alto do Morro do Cristo, uma vez que não são árvores nativas e não estarem adequadas à legislação vigente que prevê que as áreas de preservação devem conter vegetação nativa da região. Lá se localiza a segunda maior estátua de Cristo do Brasil, tendo ponto turístico visitado por significativo número de pessoas. O local é a área de preservação ambiental reconhecida pelo governo. Portanto, não se justifica a existência de vegetação que não seja nativa. Entendemos que aquela área deve ser reflorestada com vegetação nativa dentro da nova política implantada pelo IAP e pelo IBAMA, na região sul do Paraná, retirando-se as árvores de pinos daquele local. Sugerimos ao Executivo para que construa um quiosque próximo àquela área, locando-o para exploração por terceiros e que o valor arrecadado seja aplicado para reflorestamento e manutenção, restituindo-se a vegetação nativa naquela área de preservação ambiental. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador Jair Brunhago. Senhor presidente, após divulgação de que essa Casa de Lei estaria se manifestando sobre essa retirada dessas plantas exóticas do alto do Morro do Cristo, inúmeros munícipes, professores, alunos e pessoas que nos procuraram, exatamente apoiando a iniciativa desse Poder Legislativo para que fosse realmente feita a retirada daqueles pinos lá de cima. Pelas duas grandes justificativas. O primeiro deles é de que é um ponto de preservação ambiental e plantas exóticas como pinos disseminaram por toda a região aquele ponto, por estar num ponto elevadiço. Também é comum a ideia de todos de que perdemos o visual da imagem de Cristo em várias posições da cidade, tendo em vista o alto crescimento daqueles pinos. Ao chegar também ao Morro do Cristo, ele se tornou invisível também. Então, com toda certeza, hoje contamos com o apoio maciço da população de União da Vitória neste requerimento. Por isso, enfatizamos a necessidade disso. Procurei contato junto a funcionários do IAP e do IBAMA, os mesmos comungam da mesma ideia. Então, temos tudo para que dê certo e pedimos a todos os vereadores também que nos ajudem, assim como já fizeram esse requerimento em conjunto, a fazer com que esse requerimento se transforme num projeto e ande rapidamente para que possamos realmente ir lá. Ao lado, inclusive, tem uma propriedade que é exemplo sobre mata nativa, vegetação correta, e que pode ser o mesmo feito naquela região. Uma parte de jardinamento, plantas nativas e que sirvam realmente com a função que deve ter num ponto elevado como aquele. Além disso, não prejudique o visual do ponto turístico. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado.
do vereador Sérgio Andrekovski ao Ministério da Saúde para que estude a possibilidade de contemplar o município de União da Vitória com a instalação de uma farmácia popular, oferecendo medicamentos de custo acessível à população. Com a implantação desta farmácia, mais de 8 municípios que fazem parte da região Polo de União da Vitória, bem como a região norte catarinense, serão beneficiados, onde aproximadamente 300 mil pessoas poderão receber atendimento farmacêutico. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 104/2007 do vereador Clarito de Nivardo Barbosa, à Comissão de Transportes Coletivos de União da Vitória, para que imediatamente determine a colocação de abrigos de passageiros nos pontos abaixo relacionados, localizados no conjunto João Paulo II, onde munícipes questionam que estão pagando e bem para usufruir de todos os benefícios que o transporte coletivo deve proporcionar, e dentre esses benefícios destaca-se abrigos, evitando que pessoas fiquem à mercê das intempéries. Locais para a colocação de abrigos: Rua Joaquim Fernandes Luiz, de frente à estação de tratamento de esgoto da Sanepar e nas proximidades da confluência com a BR-153. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 105/2007 do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que informe esta Casa de Leis se existe algum programa municipal de coleta seletiva, ou até mesmo se a empresa responsável pela coleta do lixo está obrigada a implantar a coleta seletiva, baseada em contrato firmado entre as partes. Justificativa. Estranhamos que na cidade vizinha, Porto União, o sistema de coleta seletiva está funcionando, com campanhas educativas sendo promovidas, e a empresa, que é a mesma que presta servitória, faz a coleta seletiva separadamente, ou seja, com um caminhão exclusivo. E, em não existindo qualquer compromisso entre as partes, municipalidade e empresa, solicitamos para que seja firmado convênio com a empresa ou até mesmo uma alteração de contrato, visando iniciar o processo de coleta seletiva em União da Vitória. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 106/2007 do vereador Marco Antônio Claus ao senhor prefeito municipal, para que, através das secretarias de obras e agricultura do município, designe maquinário providenciando o alargamento da rua projetada existente no bairro São Gabriel, confluência com a rua Paulo Fernandes, rua esta que dá acesso a vários lotes e chácaras, inclusive a do senhor Lauro Eduardo Muschofeld, anexo ao croquis da área. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Número 107/2007 do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Planejamento, Estudo e revisão de todos os principais trajetos que levam estudantes de nossas cidades aos locais de estudos, escolas e faculdades, para que proprietários de imóveis e o órgão público, prefeitura, cumpra sua parte na questão segurança, tais como iluminação, pintura de faixas para pedestres, redutores de velocidades em frente às escolas e demais sinalizações pertinentes. Os proprietários de imóveis devem ser contatados para providenciar a construção dos passeios de sua responsabilidade. Justificativa. Solicitamos efetivamente investimentos nesta área, que é uma das mais preocupantes quanto à segurança de nossos munícipes. Hoje somos polo universitário e, no quesito segurança, ainda deixa muito a desejar. Coloque em discussão. Passa a palavra ao vereador Gilberto Francisco Brits para me reportar sobre o requerimento. Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Hoje, quando andamos pela cidade, logo após as 18 horas, entre 18 e 19 horas, nós sentimos o problema do trânsito em União da Vitória. Principalmente quando os estudantes começam a se deslocar para as faculdades ou escolas noturnas. Em muitos lugares, ali na Marechal Deodoro, na Padre Sapurite, entre outras, muitos estudantes andam pela rua por faltar justamente o calçamento em algumas vias. Então, isso é preocupante. Bem como a iluminação, quando termina tarde as aulas, já perto de 11 horas da noite, então também eles têm que se deslocar para suas casas, estão sempre
na escuridão muitas vezes. Então, pelo menos o trajeto até o centro da cidade, que seja bem iluminado, porque é onde que eles pegam geralmente a condução para dirigir-se para suas casas, aqueles que moram nos bairros. Então, por isso esse requerimento, e a gente sabe que se torna, às vezes, difícil e até complicado para a prefeitura fazer tudo numa vez, mas que vá se fazendo aos poucos, mas que realmente tente solucionar esses problemas, porque a juventude é o que vai dar um impulso para a nossa economia futura. Então, nós precisamos, com certeza, que essa juventude seja bem protegida no dia de hoje. Retorno a presidência ao vereador Gordão de Mello. Retomo a palavra e coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 108/2007 dos vereadores Sérgio Andrekovski, Cordovan Frederico de Mello Júnior e Jair Brunhago. As chefias dos órgãos DR, IAP e IBAMA, instalados em União da Vitória, para que informe a esta Casa de Leis qual foi o destino da madeira derrubada e retirada das margens da BR-476, dentro do perímetro urbano de nossa cidade. Haja vista que as mesmas foram retiradas para dar maior segurança, aumentar a área de escape aos condutores de veículos que transitam pela BR-476, também atendendo o que dispõe o Código Nacional de Trânsito. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 109/2007 do vereador Jair Brunhago ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras proceder à recuperação da antiga estrada de Curitiba, ligando das proximidades do Baú Clube de Campo, asfalto do chamado eixo de desenvolvimento, passando pela antiga Fazenda Zen, ligando ao município de Paula Freitas. Justificativo. Os produtores e trabalhadores rurais necessitam utilizar esta estrada para transitar com tratores, caminhões e máquinas agrícolas, uma vez que enfrentam sérias dificuldades para transitar com estas máquinas na BR-476, e tendo em vista também que aproxima-se a época da colheita e há necessidade de se proporcionar acesso a máquinas e escoamento da produção. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 110/2007 do vereador Altamir Moreira de Castilho, a Comissão Municipal de Trânsito, para que viabilize a criação oficial através de ato do Executivo Municipal, a criação do ponto de táxi junto à rodoviária intermunicipal de União da Vitória, o qual futuramente estará sendo desativado em vista da transferência deste ponto para a nova rodoviária. Justificativa. Vários taxistas nos procuraram para que, através de lei ou decreto, seja criado definitivamente um ponto de táxi naquele local, visto alguns taxistas declinarem interesse em continuar naquele local exercendo a profissão. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, cada ponto de táxi que vamos dizer assim, é feito na cidade tem que ter um decreto ou uma lei para que possa organizar a quantidade de taxistas e mais algumas solicitações assim que o município possa exigir. É um regulamento, vamos dizer assim, que entra junto quando é criado um ponto. Como tinha o Sol Levante, tinha outro ponto aqui no Café Coimbra e tal. Quando foi criado esse ali da rodoviária, então todos os taxistas, a rodoviária mudou ali e todos os taxistas começaram a fazer um ponto ali. Ficou um ponto tradicional, mas que não existe embasamento nenhum. Como vai ser criado um ponto na rodoviária nova, vamos dizer, todos eles vão migrar para a rodoviária nova. Mas, aproximadamente, 8 taxistas se fizeram trazer o conhecimento ao Legislativo, pedindo para que se crie aquele ponto, porque eles querem continuar lá. Então, a Prefeitura, para exigir alguns pontos da lei, que assim, com referência ao taxista, vai ter que criar o ponto lá. Então, isso é o nosso pedido. Conto com o apoio dos vereadores. Eu só aqui conversei com o vereador Marco Antônio Costa, dizendo que o Sol Levante, muitos não sabiam o que era ou não conheciam, por isso que nós... então, por isso que só conversei com ele. Não, mas foi bem lembrado. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 111/2007 do vereador Jair Brunhago ao senhor prefeito municipal,
para que determine a Secretaria de Obras providenciar a recuperação da estrada que liga do bairro São Gabriel, passando pelo loteamento Furlan, ligando a empresa ervateira Nutrivale. Justificativa. Trata-se de proporcionar as condições necessárias ao tráfego, uma vez que a referida estrada está com seu leito deteriorado, causando avarias e prejuízo aos veículos que ali necessitam transitar. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 112/2007 do vereador Altamir Moreira de Castilho. A clínica do MIT, situada na rua Costa Carvalho, está recebendo equipamento de ressonância magnética e estará num curto espaço de tempo realizando exames para todos os nossos munícipes e também para a população da nossa região. Exames estes que atualmente são realizados apenas em Curitiba. Isto posto, o número de ambulâncias e veículos especializados da área de saúde que estarão estacionando de frente a esta clínica aumentará significativamente. Para tanto, buscamos junto à Comissão Municipal de Trânsito a liberação e determinação da pintura de faixa amarela, objetivando a criação de um espaço reservado para o estacionamento desses veículos, visto os mesmos usufruírem apenas no embarque e desembarque de pacientes. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador Altamir Moreira de Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, no ano passado, eu com mais alguns vereadores aqui, fizemos um pedido ao governo do Estado para fazer um estudo e possibilidade de, vamos dizer assim, com dinheiro do governo, pudesse instalar aqui um aparelho de ressonância magnética. Sabemos que custa acima de 3 milhões o aparelho, mas está de parabéns a família do MIT no que diz respeito à clínica. Ele está viabilizando por conta própria esse aparelho, e União da Vitória, a população também está de parabéns, porque nós temos ressonância magnética apenas em Curitiba e Florianópolis. Então, eu que trabalhei na Secretaria de Saúde, está aqui o Clarito, que também sabe bem o que é isso, né, no ônibus da Bitur, no micro-ônibus, ou quanta gente sai daqui para ir fazer em Curitiba, a dificuldade é muito grande. Quando começou a ressonância magnética, há uns anos atrás, ela era acima de R$1.000. Mesmo em Curitiba, hoje, quem tem convênio sabe que custa do bolso R$600 no mínimo, dá para pagar a parte, mais quem tem convênio. E ele está viabilizando para a União da Vitória isso. Então, vai ser um ponto, vai ser um centro, vamos dizer assim, radiológico, mais ressonância, que deve ser valorizado pela municipalidade. Que eles precisam ali de uma ou duas vagas para a ambulância, porque vai vir de todas as regiões, vão vir usar aqui aquele ponto. Então, queria parabenizar a clínica do MIT, os seus diretores, né, e pedir apoio dos senhores vereadores para essa utilidade tão grande que nós vamos ganhar na União da Vitória. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 113/2007 do vereador Jair Brunhago ao chefe da Sanepar, para que determine a extensão da rede de água na rua Expedicionário Ivo Strozzi, entre as ruas Judite Góes de Lima e Onofre Baniski, onde existe uma residência que não dispõe da rede de água tratada. Para maior esclarecimento, segue anexo um mapa contendo a localização da residência número 361, onde a proprietária necessita da ligação de água tratada em seu imóvel. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador Jair Brunhago. Senhor presidente, a Sanepar divulga a 4 ventos que procura ter em todos os locais água tratada. Isso é no centro do bairro São Sebastião. Esta quadra está em branco, onde moradores atravessam o terreno por dentro, né, para poder ligar água nas propriedades. E esta rua, em um terço de uma quadra, e há vários anos que eu trabalho em cima dessa solicitação e a Sanepar não atende. Então, vai muito de encontro, exatamente pelo fato de estar se estudando uma renovação ou não, quando no meio de um bairro, numa parte onde uma habitação completa, os moradores se obrigam a atravessar por dentro da quadra, por dentro do terreno, fazer ligação do outro lado. Às vezes tendo que fazer o quê? 2 relógios na quadra do outro lado, atravessando para ficar mais fácil, mais barato, do que ele puxar a extensão. E a Sanepar, até o momento, alega que a ampliação de extensão é remunerada e deve ser, uma vez que ela não exista, pelo morador. Mas no centro de um bairro totalmente habitado, não dá para aceitar que a Sanepar tenha essa desculpa e ainda não tenha instalado. Só nesse último período,
cada 60, 90 dias. Eu acho que todo mundo já até decorou essa rua, que nós entramos sempre com esse requerimento, até mesmo para ter como documentação e amparo, porque nós estamos solicitando, junto à promotoria pública, que seja instalado obrigatoriamente para esses moradores essa rede nova. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 114/2007, do vereador Cordovão Frederico de Melo Júnior, ao comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar, para que atenda a reivindicação da comunidade do Conjunto João Paulo II, no sentido de disponibilizar, a exemplo de anos anteriores, uma viatura com seus comandados para permanecer a partir das quintas-feiras até domingo no período noturno nas proximidades da escola municipal lá existente, com o objetivo de dar segurança a todos que lá residem, os quais questionam atualmente a ausência desta viatura, a qual, com sua presença, coibia vários atos de vandalismo e até mesmo a permanência de desocupados nas esquinas das vias públicas. Coloco em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 115/2007, dos vereadores Cordovão Frederico de Melo Júnior e Clarito de Nirvardo Barbosa. A Escola Municipal Amélia Obi deverá receber no próximo ano o ensino fundamental até 9 anos e, para isso, depende aumentar o espaço físico. Em contato com a direção da escola e também visualizando a situação, encontramos as edificações do antigo posto de saúde do Conjunto Cristo Rei desativado, em total abandono, servindo apenas para encontros de jovens desocupados. Este imóvel de propriedade da municipalidade, senhor prefeito, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, deverá receber uma reforma condizente com a situação e poderá abrigar até 2 turmas, salas, do ensino fundamental até 9 anos, solucionando o problema de falta de espaço físico. Além disso, este antigo posto de saúde está juntamente dentro do pátio da Escola Municipal Amélia Obi, o que facilita até mesmo o deslocamento e a segurança das crianças. Coloco em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Moções. De todos os senhores vereadores, voto de parabéns ao 5º Batalhão de Engenharia Combate Blindado, Batalhão Juarez Távora, na pessoa de seu comandante, Tenente Coronel Eduardo Alberto Costa Souza Falcão de Oliveira, oficiais e soldados, pelo transcurso do Dia do Exército, em data de 19 de abril, dizendo da importante relevância que tem o Exército Nacional na guarda e segurança de nosso país. O Exército do presente é o mesmo povo em armas do passado, o braço forte que garante a soberania, a mão amiga que ampara nos momentos difíceis. Coloco em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Moção número 28/2007, de todos os senhores vereadores, voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Álvaro Malon, pessoa de tradicional família de União da Vitória, empresário do ramo do comércio de veículos. Foi o senhor Álvaro Malon, um ilustre homem que colaborou para o progresso de nossa terra e de nossa gente. Esta é a justa homenagem desse legislativo à memória do cidadão que está a merecer a saudade da comunidade. A mesa acata a referida moção. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia, essa presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra o vereador Jair Brunhago. Senhor presidente, quero cumprimentar a atitude do prefeito municipal em ordenar o cumprimento da lei que prevê a detenção de animais soltos, principalmente cavalos e vacas que possam ter nos nossos bairros, principalmente. Esse é um problema sério que vem preocupando principalmente os bairros, ocasionando acidentes e intranquilidade aos moradores que às vezes preparam um jardim, um trabalho aí na frente das residências e quando vem é todo arrebentado por animais soltos. Sem contar o inconveniente de crianças já que tiveram problemas com esse tipo de animais. Portanto, o prefeito baixou aí como determinação, a partir do dia 25 de abril, qualquer animal apreendido solto na rua será conduzido a um depósito de animais por uma equipe da prefeitura, o qual estará, após um prazo, sujeito a leilão. De início, multa, enfim. Principalmente nós vemos na região de São Cristóvão, né, o Castilho é do bairro lá, é um número muito grande de animais soltos.
Não somos contra que se tenha um animal lá, mas que tenha em local seguro e que não venha a prejudicar a segurança, principalmente das crianças, e acidentes de automóveis, com vítimas nós já tivemos na região de São Cristóvão. Por isso, é louvável essa ordem do prefeito, que a partir do dia 25 se cumpra definitivamente esse pedido. E também que seja publicado, divulgado na imprensa, né, que nós nos somemos a isso, para que todos tenham conhecimento, para que não sejam tomados por surpresa, mas também que sejam feitas denúncias sobre animais soltos, para que haja, assim, o cumprimento dessa lei, garantindo a segurança de todos. Por quê? Se você quer ter um animal, ele tem que ter um local adequado. Também, na última reunião, o senhor esteve lá, o Castilho, sobre o SAS. E puderam ouvir, junto conosco lá, de que quem está pagando a conta do SAS, né, na nossa região hoje, ou seja, atendendo professores, policiais, familiares, funcionário público estadual, é a Secretaria de Saúde Municipal. Cada município acaba pagando a conta, porque esse pessoal, sem ter o recurso do SAS, está indo exatamente para as filas do SUS, acabando levando uma fatia das consultas especializadas, pequenas cirurgias e outros tratamentos. E isto irá ocasionar um grande congestionamento para a Secretaria Municipal de Saúde. Eu fiz a pergunta ao auditor da Secretaria, e os senhores puderam ver, que ele respondeu: quem paga a conta é o município, são as secretarias municipais. Então isso nos preocupa, e há necessidade, sim, que continuemos esse processo aí de negociações, para que possamos também, além de atender melhor o pessoal que tem o direito ao SAS, desonerar o município desse custo e liberar espaço para a nossa população que tanto precisa desse atendimento e dessas consultas ou pequenas cirurgias que estarão sendo realizadas através desse sistema. Portanto, nos preocupa mais ainda. Sobre o laboratório de informática no Colégio Municipal e outros colégios, hoje pela manhã vi documentação enviada pelo vereador Sérgio Nerekoves, pena agora também me comunicou o vereador Marco Antônio Caos, que estarão nos próximos dias aí o Estado agindo em cima disso. E esperamos que realmente aconteça isso. Portanto, nenhuma crítica hoje, até a próxima segunda. Mais um fôlegozinho. Caso contrário, olha, este mês fecha o ano. Eu vou fazer uma festa em São Cristóvão e vou trazer um bolo para a Câmara. Não tenho dúvida, 2 anos merece comemoração. Essa desgraça, infelizmente, vai ter que ser feita. 2 anos, computadores encaixotados lá. Nós vamos ter que fazer. Eu aprendi a fazer piquete, faixa, comemorações, bandeiras com o partido que está aí com o governo. Vou colocar em prática, vamos ver se conseguir captar direito a mensagem que quando eles foram sindicato. Hoje são chefe e não agem como sindicato mais. Muito interessante isso. Também, dentro do sistema, o chefe de núcleo na Vitória tinha que se preocupar um pouco mais, está lá os computadores, Sérgio Nerekoves. Porque a semana que passou, na quarta-feira, ele liberou os cargos comissionados dele para ser testemunha no processo contra mim no Fórum na Vitória. Processo político. Que o Pedro Ivo e essa cambada dele usem esse poder que eles estão usando aí com bons advogados, com equipe técnica, com equipe para formar testemunhas forjadas contra esse vereador. Use essa estrutura fantástica que ele está usando no Fórum de União da Vitória, lá em Curitiba, para instalar os nossos computadores, lá em Curitiba, junto ao governo do Estado, para que possa terminar o eixo de desenvolvimento de São Cristóvão, lá junto ao governo do Estado, para que a rodoviária seja concluída. Não tenho medo, é só mais um processo, e é porque eu estou falando um pouquinho a mais sobre ele, já foram mexer e cutucar, mandando gente aí, do Núcleo Regional de Educação, por sinal, como testemunhas. É ruim, porque gente para me atender quando eu vou lá no núcleo, para saber dos laboratórios, dos direitos do meu colégio, de outros setores, não tem gente para me atender. Mas para ir lá no fórum, liberado de horário expediente, para ser testemunha forjado contra esse vereador, vão. Tá certo? É ruim ter que registrar isso, porque quarta-feira passada aconteceu isso lá no fórum. Me surpreendi. Eu estou achando que esses caras ganharam os cargos para ser testemunha contra mim, vereador Sérgio. Sabe, isso é interessante ser levado aí ao governo, pessoal do PMDB, que eu estou achando que essa cambada ganhou o cargo para servir de testemunha para o Pedro Ivo contra mim. Porque todo o processo que aparece os mesmos caras, as mesmas pessoas lá no fórum, e são do núcleo. Estão ganhando bem para testemunhar contra. Nunca ganharam um até o final contra mim. Andaram, foram, tramitam até o fim, eu ganho todos, e vai ser mais um. Tá certo? Mas é bom que o Pedro Ivo está incomodado comigo. Está mandando a cambada dele vindo para lá. Isso é bom sinal. Não vou me calar.
que use essa mesma força, esse mesmo grupo, para trazer o que é direito para a educação. Porque ele está tirando gente da educação para mandar lá, tirando o tempo, para ser testemunha contra esse vereador. Não vou me calar. Portanto, que fique registrado esse momento, que eu achei ridículo, absurdo isso. Né? Não é diferente. Só que, como chefe, deveria se empenhar mais em instalar os laboratórios. Não no Colégio São Cristóvão, que às vezes dá a impressão que é lá que estou brigando. Não, para todas as escolas do União da Vitória. Use essa mesma estrutura, esse empenho, essa vontade, essa vigor que eu vejo lá nos corredores, né, e diante ao Poder Judiciário, para tentar fazer com que eu me intimide e pare de falar. É pior, tá certo? Mandou recado aí por certo vereador, né, que não adianta ficar falando, eu vou continuar falando. Que use para terminar o eixo do desenvolvimento, que use para instalar os laboratórios, terminar a rodoviária, enfim, faça essa mesma força, faça esse movimento. Estou sentindo falta do sindicato do magistério do estadual, certo? Estou sentindo falta nas escolas. Fui tão tímido esses últimos movimentos que tem, certo? Que não consigo entender por que está tão devagarinho. Porque antes, quando estavam nos cargos, era um horror contra os governos, quando estavam no sindicato. Hoje estão no poder, não se ouve mais nada. Todo mundo calado. Né? É bem diferente. Só na hora de me processar lá. Daí se junta tudo. Aí pegam bons advogados, bons testemunhas. Dá a impressão de ser uma reunião da executiva do sindicato lá dentro do fórum. Vai tudo para lá. Né? Meu muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Gilberto Francisco Bretes. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Quando aqui cheguei hoje e fui cumprimentado pelo maestro Raulino Bortolini, realmente eu tive um grande momento de satisfação e de felicidade. E quero fazer o pronunciamento em nome da Câmara Diretora, em nome de todos nós vereadores, pela performance e trabalho do maestro Raulino Bortolini. Todos nós conhecemos a vida de Raulino Bortolini. Foi diretor de todos os colégios, de todas as faculdades que ministrou aula. Diretor da FAF, diretor do Tour de França. Foi um dos melhores e mais conceituados professores da história do Paraná e de Santa Catarina. E ele atinge a alcunha de dizer que é maestro. Isso é uma coisa espetacular, viu, Raulino? Você é uma coisa que realmente Deus colocou em União da Vitória. Disse: aqui você vai trabalhar pela cultura, aqui você vai ensinar música e aqui você vai ser responsável durante muitos anos. E já se fazem 26 anos que estivemos juntos, eu como prefeito, você começando a querer trabalhar para a nossa União da Vitória, exigiu que nós iniciássemos a banda musical Emílio Taboada. E foi com todo esse ímpeto, com toda essa luta tua, que nesses 26 anos você vem lutando. Quantos alunos, quantos músicos essa sua escola formou? Que barbaridade! Como é bom, e a população precisa saber disso, Raulino, que se não fosse você, realmente nada disso teríamos. Olha, eu sei, todos nós sabemos o sacrifício que se faz. É falta de dinheiro, é falta de material, é falta de equipamento, é falta de laboratório, é falta de tudo. Mas só assim se faz os grandes homens, e só assim se faz uma grande cidade. E você tem construído. Então, mais uma vez, ao ver esse nosso CD, com o seu trabalho, eu me entusiasmo. E marco, e que fique marcado aqui nos anais da Câmara, que pessoas como você são realmente muito importantes. E preciso que a imprensa que aqui está realmente divulgue o trabalho de você, da tua equipe, que você tem realmente dito que não é só você, que é uma porção de pessoas que tem feito nesses 26 anos um trabalho espetacular. Parabéns e cumprimento a todos aqueles que você realmente conta para a sua ajuda, o abraço da Câmara, da presidência, da mesa e de todos os vereadores. E, por certo, da comunidade do União da Vitória. Com a palavra o vereador Marco Antônio Caos. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes. Hoje estava passando no núcleo e com a palavra na semana passada do chefe de núcleo, eu procurei lá pessoas e fui informado que amanhã está para vir os técnicos para eles fazerem a rede elétrica e a lógica da informática desses computadores que estão parados aí no projeto de inclusão digital. Mas eu queria me referir aqui a uma lei, senhor presidente, uma lei, a Lei 27/09 de 99, o vereador Castilho já era vereador na época, o vereador Jair também,
Não contra a lei. Essa lei ela fala o seguinte: estabelece a segurança contra sinistros em edificações, cria o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e dá outras providências. É o nosso Furembol. Está chegando até esse vereador e muitos outros vereadores aqui reclamações pelo valor das taxas, as multas, e nada aqui contra a organização do Corpo de Bombeiros. Esses valores são prédios antigos que têm que se readequar. E essas pessoas estão tendo dificuldades em readequar, principalmente o nosso comércio. Nós já estamos passando dificuldades financeiras, a nossa região, e essas multas hoje, além de ter uma taxa, que ela gira em torno de R$350, existe mais uma taxa para você readequar. Então, eu acho que nós teríamos que rever, junto com o Executivo, essa lei para nós amenizar. Não as edificações novas, mas talvez as edificações mais antigas, de 30, 32 anos, que vocês têm. Hoje é uma exigência do Corpo de Bombeiros, e não somos contra isso. Só que esses valores estão sendo altos e os proprietários não estão podendo fazer. E em cima disso, daí vem a aplicação de multas. Então, essa lei, que eu acho que nós teríamos que rever, e, ao mesmo tempo, senhor presidente, existe um artigo nela, que é o artigo 5º, onde que deve ser indicado um vereador desse Poder Legislativo. Eu não sei se essas reuniões do Furembol estão sendo feitas seguidamente, mensais ou não, mas eu acho que nós precisávamos indicar esse vereador. Eu, até na legislatura passada, acho que não foi indicado, mas eu me lembro que era indicado aqui, era o vereador Edgar Francisco do Amaral, há tempos atrás. Mas, então, eu acho que nós teríamos que indicar um vereador aqui, para nós rever isso, e também entrar em contato com o Executivo, para possamos ver o que nós podemos fazer para amenizar essa lei. Já sei de antemão que parece que Portunhão, porque essa lei aqui era conjunta com Portunhão, parece que Portunhão saiu na frente e já mexeu na lei. Então, nós precisaríamos rever essa lei. Com a palavra o vereador Otamir Moreira de Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de destacar aqui também o assunto do SAS, que estão bem conduzindo a reunião dos vereadores na frente, o vereador Sérgio, com Vossa Excelência, senhor presidente, mais o vereador Jair Brunhago. Nós estivemos lá no núcleo. Uma coisa ficou bem claro, essa reunião ela teve um ponto alto, porque ficou bem claro que União da Vitória é um caso atípico de outros municípios. Vossa Excelência viu? Nós realmente temos diferença de outros municípios. Outros municípios conseguem administrar com R$18, porque tem hospitais públicos, e os hospitais públicos têm vamos dizer assim, os seus médicos próprios. E também tem os médicos residentes, que trabalham, vamos dizer assim, por estágio. Então, é fácil administrar. Outra coisa, ficou bem claro também que a PMI, por uma questão, não porque ela desconhecia o fato de que todo procedimento mais que ela não tinha, ela contratava de fora e pagava com seus recursos. E a diretoria do SAS que esteve aqui, muito bem, deixou bem claro, bem frisado, que foi um procedimento errado. O SAS tinha que se responsabilizar por esses gastos, e não a própria PMI. Então, eu queria dizer o seguinte, a boa vontade existiu, a discussão foi de alto nível, e eu tenho certeza que vai ser encontrada uma solução. A principal discutida lá foi a falta também de trilhagem sobre os pacientes, né? Pessoas que, de acordo com o que se conhece, faziam até 8 consultas em um mês, de médicos variados. E também achavam que teriam que ter o direito, vamos dizer assim, de médicos especialistas já imediatamente. Quando que, na verdade, vai ter que fazer uma trilhagem para que não seja gasto num mês só, vamos dizer assim, 30%, 40%, 50% do valor repassado, como foi o caso que alguém colocou lá, que um paciente só consumiu R$35 mil no mês. Se é repassado 135, como é que pode administrar esse dinheiro? Quer dizer, é inviável mesmo. Então, esse esforço do Legislativo, vereador Sérgio, e vereadores, eu tenho certeza que vai surtir num efeito, junto com os deputados. Essa casa tem dado toda a força, vai surtir o efeito, porque 6.380 dependentes
desse serviço não pode ficar alheio. E eu tenho certeza, eu tenho visto boa vontade desse legislativo, que não está se omitindo, e que o funcionalismo de União da Vitória pode ter certeza que nós, cada um aqui, estamos se empenhando. Obrigado. Com a palavra o vereador Sérgio Andrikowski. Senhores vereadores, quero meter mais uma questão aqui a respeito de um projeto de lei de minha autoria a respeito da questão dos ciclistas no município de União da Vitória. É um respeito corrente que nós vemos no dia a dia, na terça-feira da semana. Terça-feira recebi um senhor, era umas 8h10 da manhã na regional, e esse senhor lá do bairro Bom Jesus veio me trazer alguns subsídios e pediu até que eu entrasse com esse ofício, com esse requerimento, mas que na verdade nós transformamos em projeto de lei para que realmente possamos ver essa disciplina que está faltando hoje na questão de ciclistas. São ciclistas que perambulam, que andam pelas ruas anel central da cidade, incorrendo em risco de atropelamento de pedestres, e o pior é as filas duplas ou triplas que se formam, principalmente no anel central, ou mesmo deixando de utilizar-se de local próprio, que são as ciclovias, andando quase que no centro, no leito das ruas, trazendo riscos para quem dirige, riscos para eles próprios, porque sem dúvida alguma num choque entre um veículo e uma bicicleta, o maior risco, o maior prejudicado vai ser, sem dúvida alguma, esse ciclista. Então, esse projeto de lei nós estamos colocando a apreciação dos senhores vereadores através das comissões para que nós realmente possamos ver essa questão e o que pode ser feito. A questão do SAS já é exaustivo, temos trabalhado, estamos contando com essas questões. São Mateus do Sul é uma outra situação que, dentro da área de saúde, exige tanto por parte do governo do Estado. E União da Vitória não é diferente. União da Vitória, hoje nós temos 53 mil habitantes, se for feito um censo bem aprofundado. Isso tudo acaba trazendo, e nós, como somos município polo, acaba trazendo todas as situações. O Hospital São Brás, hoje até recebi um comunicado pela manhã da Agência Transfusional do Banco de Sangue, o estoque quase que zerado. Com a implantação do Centro de Oncologia no Hospital São Brás, ficou bastante difícil manter-se toda essa estrutura. Com a minha saída ali do Banco de Sangue, automaticamente é menos um profissional dia a trabalhar, a poder fazer o seu trabalho normal. Então, tudo isso aí são questões que realmente pesam para o município, e como foi falado há pouco pelo vereador Castilho, pelo vereador Jair, é um compromisso a mais que acaba onerando o município. E eu falei numa reunião dias atrás que eu sou municipalista, eu vou defender sempre o município, não me interessa quem é o prefeito, não me interessa bandeira partidária, político partidário lá na frente, porque nós sabemos que todas as dificuldades acabam recaindo sempre sobre o executivo. Então eu acho que essa casa tem que continuar ativa, lutando e fazendo-se realmente valorizar para que nós possamos ter as nossas vozes reconhecidas, e tanto é que o que o vereador há pouco queixou-se na questão da educação. Eu recortei matéria do jornal, mandei hoje até o secretário, porque nós tivemos uma conversa diretamente com o secretário, o deputado Anibele também envolvido nessa questão diretamente, e nós achávamos que já deveria estar instalados esses computadores, porque é a mão de obra hoje e é um auxílio no trabalho dos professores. Nós conhecemos todo o programa que existe por parte da secretaria, o Pendrive, que é um projeto que escola particular nenhuma em União da Vitória tem, e as escolas públicas do Estado do Paraná já terão dentro de alguns dias. Agora, se não tiver o seu mecanismo, o seu material de trabalho, daí realmente fica difícil. Por isso que nós estamos somando e acreditamos e esperamos que venha essa resposta, mas estamos nos adiantando e já estamos notificando de forma oficial o secretário de Estado para que tome ciência, conhecimento e possa dar uma resposta que o vereador, como diretor, merece na sua escola e sua comunidade especial. Com a palavra o vereador Fernando Bora. Senhor presidente, senhores vereadores, quero só reforçar aqui o que falou o vereador Marco Antônio Caos com relação à questão do Funrebom. Essas empresas que já são empresas mais antigas, hoje necessitam de um trâmite burocrático que passa desde o escritório de contabilidade, através de profissionais da área de engenharia civil, engenheiros químicos, dentro de sua especificação, de acordo com a determinação, ou seja, a especificação do que a empresa trabalha. Então, os trâmites burocráticos já são caríssimos, no sentido de que empresas mais antigas hoje precisam apresentar projetos de prevenção de incêndio, e o Corpo de Bombeiro tem uma tabela que é altíssima, além de que a exigência com para-raios, caixas d'água,
Isso passa por uma legislação federal, porque o Conselho Regional de Engenharia é um órgão federal e que já essas empresas estão tendo grandes dificuldades. Então, mais essa questão das taxas do Funrebom, para que as empresas possam, dentro dos trâmites normais, e que já tem ISS, saúde, vigilância sanitária, é realmente necessário que se possa revisar essa questão da lei para que possa se diminuir os custos que são inerentes à legalização desses processos. Era isso, senhor presidente. Eu só gostaria de comunicar aos senhores vereadores que nós, na quarta-feira, estaríamos em Curitiba, junto com o doutor Tesseroli, o Fernando também iria nos acompanhar, para conversar sobre o prédio aqui da Câmara, com o presidente do Tribunal de Justiça. Só que foi adiado para outra quarta-feira, ligaram hoje à tarde dizendo que ele não estará à disposição. Então, quarta-feira que vem, nós estaremos lá para conversarmos sobre o prédio. Nós estamos atentos ao que está acontecendo e estamos lutando para que possa realmente haver uma boa solução para isso. Hoje, inclusive, conversando com o prefeito municipal, falamos dos investimentos todos, então nós também temos mais uma proposta agora, que o município pode fazer doação de uma outra área para o tribunal, para que faça um prédio novo, não venha para aqui junto com nós. Talvez com uma proposta dessa eles até aceitem para que nós continuemos aqui. Então nós estamos procurando vários caminhos para vermos se vamos achar uma solução plausível. Também eu gostaria que o Marco fizesse a entrega de um livro dos apontamentos históricos da União da Vitória, uma reedição que foi feita pela Secretaria da Cultura, da Educação também, aos senhores vereadores. É uma reedição do livro do Cleto da Silva, que foi publicado em 1933 e que consta os apontamentos desde o ano de 1879. Então, realmente fala a parte verídica da nossa história. Essa daqui a gente pode, com certeza, valorizar toda a história, porque aí condiz com a verdade. Isso é um presente da Academia de Letras, a professora Terezinha mandou, e de todos os acadêmicos também aos vereadores. Também foi mandado para todas as escolas, porque a academia recebeu uma quantidade suficiente para distribuir para as escolas municipais, estaduais e as autoridades, os vereadores também. Isso. Nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores Edis e convocamos a próxima sessão ordinária para o dia 23 de abril de 2007. Senhoras e senhores, obrigado e boa noite a todos.